e as desarmonias espirituais. Então, a gente vai lembrar, né, que no passado nós falamos do cérebro, estamos falando sobre o cérebro e falamos sobre o pensamento, né? E aí, a gente, dando continuidade, nós vamos encerrar sobre o pensamento aqui, porque nós nascemos que o pensamento, ele nasce na mente e percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. E não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Então, você está lá em André Luiz, nos domínios da mediunidade, que sempre nos chamou a atenção a respeito do que nós pensamos. Os primeiros a ser beneficiados com os pensamentos somos nós. Se nós temos bons pensamentos, obviamente, o primeiro a receber essas benesses somos nós. Se nós temos os maus pensamentos, também. Então, é por isso que sempre nos é chamado a atenção para que tenhamos essa responsabilidade de observar, como Jesus chamava sempre a atenção, orai e vigiai. Vamos olhar o que nós estamos pensando, observar essa carga energética que estamos sempre emanando, que chamamos de pensamentos, e que pode também nos adoecer. Então, nós vamos falar rapidinho do cérebro, a respeito do hemisfério cerebrais e os processos mentais do cérebro. O lado esquerdo do cérebro, ele controla o lado direito do corpo, estimula a lógica, a análise, a linearidade, etc. E é onde está assentado o pensamento convergente. Então, a gente percebe aí, né, que o cérebro, os dois lados, um controla o outro. Então, o lado esquerdo do cérebro vai controlar o lado direito do corpo. O lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo, estimula a criatividade, a imaginação, as fantasias, etc. E é onde está assentado o pensamento divergente. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. O pensamento divergente e o pensamento convergente. Nesse primeiro quadro, nós temos aí o pensamento divergente, que parte das informações já conhecidas, estabelece resposta pré-definida. Então, tudo que nós já temos, todo o nosso acervo de informações, as nossas vivências, as nossas reencarnações. Então, esse pensamento convergente, ele vai partir dessas informações que nós já conhecemos. O pensamento divergente, ele estabelece soluções e respostas aos estímulos de forma inovadora, com base na própria inspiração. É onde nós buscamos a solução, é onde nós abrimos esses conhecimentos que já temos, mas ao mesmo tempo esse pensamento ele vai nos dar estímulos para que tenhamos criatividade para resolver as nossas problemáticas. Então, o pensamento divergente, considerar problemas como oportunidades, buscar sempre novas alternativas de solução, ver a ambiguidade como situação desejável. É sempre bom essa dúvida para saber o que fazer, como fazer, qual o melhor caminho a seguir, entender os próprios limites e, sobretudo, ter paciência na busca da inovação. Esse é o pensamento divergente. O pensamento convergente, arriscar-se a assumir uma solução em vez de esperar a resposta perfeita. Então, de uma certa forma, sair daquele comodismo, né? Então, é arriscar, buscar uma solução, manter o foco no objetivo e procurar a solução de consenso, de forma construtiva, garantir o sucesso dentro dos padrões éticos. Então, isso aqui está muito relacionado com a nossa moralidade, com a nossa tolerância, com a nossa paciência, com todo o aprendizado que nós buscamos referente à filosofia espírita, a essa doutrina que norteia a nossa vida e nos ensina a evoluir, nos tornando sempre um homem melhor, um homem de bem, como Jesus nos ensina no seu Evangelho. Então, nós vamos ver agora a teoria do cérebro trino, né? A gente vai ver que o nosso cérebro ele vai ser dividido em três situações. Muitos colocam, são três cérebros. Na verdade, é um cérebro que é feito uma subdivisão para explicar todo o nosso processo evolutivo e como nós nos encontramos hoje através das nossas
vamos dizer assim, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas posturas em relação à vida. Então, a evolução do cérebro, ao longo da evolução da espécie humana, desenvolvemos três cérebros. Nós temos o cérebro reptiliano, que nós chamamos de cérebro antigo, é aquele cérebro que é animalesco ainda, bem primitivo, onde aprendemos a automatização, onde aprendemos a vivência da sobrevivência no mundo, né? Onde estimulamos os nossos instintos. Esse é o cérebro reptiliano. O cérebro límbico, também chamado de cérebro médio ou cérebro das emoções, é o cérebro que trabalha com a situação emocional. Então, tudo que se diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções, é estabelecida por esse cérebro límbico. E nós temos o cérebro neocórtex, que chamamos de cérebro novo, que é chamado cérebro da razão. Então, vamos lá. Nós temos o cérebro trino ou cérebro triuno. O neocórtex, essa parte de cima aqui do cérebro, é o cérebro da razão, nos permite analisar as informações, resolver problemas, planificar, desenvolver ideias, teorias, etc. É aquele cérebro onde o racional ele vai imperar, que nós temos capacidade de medir as nossas atitudes, os nossos comportamentos, sabendo o que nós estamos fazendo e qual a consequência dessas atitudes. Nós temos o outro cérebro, também chamado de cérebro mamífero, ou cérebro das emoções, que nos diz se gostamos ou não de algo, o que nós estamos sentindo, fala do nosso afeto, quais são as coisas que nós atraímos, quais as recordações que temos relacionado com os fatos da vida, tristezas, alegrias, saudades, enfim, está relacionado todo o nosso mundo emocional. E o cérebro reptiliano, que é o cérebro dos instintos, ele encarrega das nossas funções corporais básicas, respiração, digestão, os batimentos cardíacos, ele encarrega das respostas muscular reflexa. É o nosso instinto, é aquela situação, né? Algo nos ocorre e a gente tem uma ação de instinto. A resposta nossa, ela fala pelo instinto. Então, é o cérebro mais antigo. Então, só para a gente esclarecer, nós temos aí o número 1, cérebro reptiliano, que é o cérebro dos instintos. Ele está bem abaixo, né, nos gânglios, já no princípiozinho da coluna vertebral. No meio, nós temos o cérebro límbico, que é o cérebro emocional. E na frente, nós temos o cérebro neocórtex, ou cérebro da razão. Essa teoria, ela foi desenvolvida pelo neurocientista Paul MacLean em 1970. Então, ele coloca essa situação para fazer um entendimento da evolução do ser humano, como caminhar e quais são essas estruturas cerebrais que nós mais ativamos. E ele conseguiu identificar que nós ainda estamos mais vivenciando o cérebro reptiliano, um pouco do emocional e muito pouco do cérebro neocórtex, ou cérebro da razão. Então, MacLean, ele vai defender que o nosso cérebro pode ser dividido em 3 unidades funcionais diferentes, sendo que cada uma é responsável por uma resposta: emoção, reação, ação, e até mesmo as nossas tomadas de decisões. O neurocientista, ele vai fazer uma separação baseada no extrato evolutivo do sistema nervoso dos vertebrados. Então, o cérebro ele vai passar por 3 fases principais de desenvolvimento, de modo que, nos mamíferos superiores, existe uma hierarquia de 3 cérebros em um, ou seja, cada unidade corresponde a uma etapa da nossa evolução.
Na verdade, ele faz o esclarecimento, né, do hoje estamos na vivência ou no desenvolvimento evolutivo no mundo hominal, onde passamos do mineral até chegar ao hominal. No animal, nós desenvolvemos bastante os nossos instintos. E o hominal agora nos permite, então, compreender a razão. E essa razão é que vem nos trazer a oportunidade de conseguir entender todo o processo das nossas vidas dentro de uma razão, analisando quais são as atitudes que eu estou tendo nesse momento, o que que essa atitude pode prover para mim amanhã. Então, fazer uma análise desse tudo. Com essa visão, cada parte pode ser vista como um cérebro diferente, apesar de não operar separadamente. Porque esse cérebro. Gente, eu vou só pedir, por favor, desliga o áudio, quem está com o áudio ligado, que está dando interferência. Então, o cérebro é um só que ele vai fazer essa apresentação que nós vamos chamar até de uma hierarquia, que ele inicia o cérebro na parte reptiliana do instinto, chegando até a parte da razão. Então, com essa visão, cada parte pode ser vista como um cérebro diferente, apesar de que ele vai operar de uma forma íntegra, concreta, implantando, né, uma atitude do instinto com uma atitude da razão com o emocional. Então, ele não vai operar só o instinto. Por quê? Porque nós somos seres humanos e que estamos num processo evolutivo onde temos muitas atitudes que estão muito baseadas no nosso emocional, mas ainda temos muita atitude baseada no nosso instinto e já estamos nos abrindo para o mundo da razão, de compreender o outro, de compreender a nós mesmos, de raciocinar por tudo que nos ocorre, tanto do mundo externo quanto para o mundo interno. O primeiro passo é compreender as partes das quais o cérebro trino é dividido: reptiliano, límbico e racional. E cada uma delas tem as suas próprias características, é o que nós vamos ver. A teoria, olha que coisa muito interessante, a teoria do cérebro trino foi desenvolvida nos anos 70 pelo neurocientista norte-americano Paul MacLean. Parte do pressuposto de que o cérebro humano resulta da existência de 3 cérebros que interagem entre si e evoluíram por milhões de anos: o complexo reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Que maravilha é que a gente vai encontrar essas verdades ou esses estudos científicos baseado no livro do Mundo Maior de Chico Xavier, através de André Luiz. Então, a gente tem aí, se não me engano, parece que é de 1938. Então, a gente complementa, né, dá uma verdade às informações, porque encontramos fatos reais, estudados, mostrados, exemplificados através de André Luiz. Nós temos aí agora, para a gente poder entender, né, o Paul MacLean, é a foto dele lá embaixo, para quem não conhece. Nós temos o cérebro intelectual, eu vou começar por ele, que é o cérebro da razão, processo de pensamentos, capacidade de escolher, tomada de decisão, solução dos problemas. Então, é na parte desse cérebro que nós tomamos toda essa decisão, compreendemos os problemas numa interação maior e temos a capacidade de processar as informações avaliando cada atitude. No cérebro emocional, ele está no meio, é o azul, é o sistema límbico, ele é emocional. Amor materno, vínculo social, ciúmes, medo, raiva. Eu coloquei alguns sentimentos para que a gente pudesse perceber e sentir que nós somos envolvidos a todos os instantes por essas emoções, por esses sentimentos. E isso oscila muito a nossa vida, oscila as nossas tomadas de decisões.
E por último, nessa parte rosa, né, forte, esse rosa forte aí, nós chamamos do cérebro instintivo ou cérebro do sistema reptiliano. Controle de temperatura, o controle hormonal, controle de frequência cardíaca, fome, sede, respiração. Então, é o processo onde nós temos a luta pela sobrevivência. É onde iniciou todo o nosso aprendizado. É onde nos possibilitou fazer a nossa caminhada no mundo hominal, numa tendência, primeiramente, de se cuidar, de se acudir. Porque fome precisa caçar, precisa ir atrás. Tenho sede, preciso buscar a água. Então, o homem começou a evoluir nesse processo de buscar a sua sobrevivência, mas utilizando também a questão da criatividade, né? De buscar o agasalho quando tinha frio, de buscar um templo para se viver nas tempestades. Aí entra o homem da caverna. Então aí está marcado toda a nossa os nossos primeiros passos como ser humanos que somos. E aí também está agregado a automatização de todos os nossos atos. Tudo que nós fazemos que é automático, para respirar é automático, as batidas dos nossos corações, a corrente sanguínea, tudo que o nosso corpo atravessa e executa, sem que não precisamos nós, dentro de uma razão, comandar, mas já é comandada de uma forma automática. Então, tudo isso é a automatização que foi elaborado através do cérebro instintivo ou cérebro reptiliano. Alguma dúvida, é só ir parando e perguntando, tá, gente? No cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro, é onde nós temos a função instintiva, regula o equilíbrio, garante a sobrevivência, né? Então, pelo fato de regular o instinto de sobrevivência, que é o trabalho, alimentação e reprodução, a reação de luta ou de fuga. Quando nós passamos por um processo de medo, a gente fica na dúvida: fujo ou eu enfrento? Então, isso é até hoje nós passamos por essa situação. Contudo, no nosso dia a dia, nós continuamos sempre com o comando desse cérebro pré-histórico, porque ele está ligado no piloto automático e interpretando todas as situações de medo, de raiva, de ansiedade, de expectativas. Então, as nossas atitudes ainda estão muito ligados a esse pré-histórico, a esse cérebro reptiliano. Ele é muito forte, ele está muito presente na nossa existência nesse momento. É isso que provoca o conflito desnecessário, pelo fato de estarmos sempre em modo de defesa ou em modo de ataque, em estado constante de estresse, provocando esgotamento, fadiga, quadro de ansiedade, depressão. Somos ainda um ser enigmático, irracional, de dimensões primitivas, predominante no comportamento humano. Então assusta quando a gente percebe que muitos cientistas, eles costumam a fazer uma avaliação e mostrar que 80% das nossas ações diárias, contínuas, é ainda executada pelo cérebro reptiliano. Isso assusta a gente. Será? Estamos aí no século XXI? Já temos um grande conhecimento, já fizemos grandes avanços, somos seres racionais, mas ainda estamos muito ligados a esse cérebro da defesa ou do ataque, do agir muito pelo instinto. Bateu, levou, né? Então, essa é uma situação que a gente tem que pensar muito, analisar muito, porque vivenciamos essas verdades. O cérebro límbico, que é o segundo, que é chamado cérebro das emoções, ou cérebro emocional, ele é considerado o segundo nível de organização cerebral. Ele é composto por parte do cérebro que tem uma ligação direta
com a motricidade, regulação do processo metabólicos e o controle das emoções e dos comportamentos sociais. Somos ser social, vivemos em uma interação constante. Então, as nossas reações advêm muito do nosso reptiliano, nosso cérebro, e vem muito das nossas emoções, porque nós oscilamos no nosso emocional a cada minuto. Então, todo esse processo, todo esse controle, todo esse comportamento social é que nos coloca perante a sociedade quem somos de verdade. Então, a gente escuta muito, né? Nossa, fulana é estressada. Nossa, fulana é truque vale seis. Então, assim, são expressões que nós utilizamos muitas vezes para colocar a pessoa perante a sociedade. Mas nós temos que aprender a respeitar cada um, porque estamos em um processo, em uma caminhada evolutiva, onde cada pessoa passa pela sua estrada, de acordo com as vivências alcançadas e das personalidades formadas que advêm dos nossos processos de reencarnação. Então, isso quer dizer que ele é responsável por gravar memórias de comportamento. Ou seja, saber que determinada ação traz um sentimento bom ou ruim. Por isso, ele é responsável pelas nossas emoções. Então, esse cérebro, que eu assim vou chamar, né? Mas é uma parte do cérebro, que ele é muito responsável pelas nossas vivências emocionais, pelo ser que nós somos perante as nossas emoções, os nossos sentimentos. E, obviamente, isso está muito ligado aos nossos pensamentos, a esse teor de energia que vivenciamos ininterruptamente, diariamente. Estamos pensando a todo instante nessa fabricação energética, dessa sintonia dessa energia com o mundo externo, com o mundo espiritual e com o mundo material. E todas essas sensações nós trazemos, então, na apresentação do que somos, nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso lazer, nos nossos relacionamentos. Nós nos apresentamos porque as nossas vivências emocionais, a nossa evolução mediante as reencarnações, elas estão todas gravadas. E essa sensibilidade, essa atração emocional, ela está exposta a todos os momentos. Então, dessa maneira, o cérebro límbico exerce influências, mesmo que inconscientes, sobre os nossos valores e sobre os nossos comportamentos. Então, lembremos que estamos falando do cérebro límbico, o cérebro das emoções. O cérebro racional, que é o cérebro que está nessa parte nossa aqui, o neocórtex, que vem nessa parte de cima, que eu vou até aproveitar que eu estou lembrando, foi me feita uma pergunta quando eu fiz uma palestra sobre esse assunto, em relação ao cérebro como um todo, nessa subdivisão do reptiliano, do límbico e racional, em relação à claridade, às cores, que nós falamos muito de cores. Então, o cérebro reptiliano, ele é escuro. O cérebro emocional, ele clareia um pouco mais. E o cérebro da razão, ele apresenta bem claro. Então, eu achei muito interessante essa característica, porque isso também nos conduz a uma estrada do esclarecimento, do entendimento e da absorção dos valores que estamos buscando. Por que o cérebro da razão ele apresenta com uma claridade? Porque ele é racional, ele nos permite analisar. Em momentos de ambiguidade, somos capazes de tomar uma decisão que entremos em um consenso. Então é por isso que essa luz ela vai clareando do reptiliano até o cérebro racional, porque significa que estamos buscando essa sobrevivência, essa estrada em uma claridade do racional, saber avaliar, ter bons comportamentos, saber entender o que estamos vivenciando, compreender aquilo que estamos aprendendo no processo da evolução, através da doutrina espírita, que nos permite muito observar a nossa caminhada. Então, o cérebro racional, que nós também chamamos do neocórtex,
é o nosso último nível de organização cerebral. É o que nos diferencia de outros animais, porque nós somos racionais. Ele é separado em dois hemisférios e em diferentes lobos, onde cada um tem uma função diferente no corpo, mas ambos desempenham papéis fundamentais para o pensamento abstrato, imaginação e consciência. Então, a gente percebe aí a leveza desse cérebro e a interação, porque a partir do momento em que compreendemos a vida na sua essência e que sabemos que aqui é uma escola e que nós estamos buscando esse aprendizado constante, quando a gente passa a desenvolver essa característica desse cérebro racional, é onde os nossos olhos estão voltados não mais para o mundo externo, mas sim para o nosso mundo interno, pois a nossa análise de situação, de tomadas, de decisões, ela vem de dentro para fora. É ainda nessa parte do cérebro que está a capacidade de aprendizagem, é onde está o pensamento racional. Todos os nossos movimentos, os nossos pensamentos, capacidade de comunicação, a nossa linguagem, as nossas vontades, sentidos, acontece muito nessa parte racional. Só depende de nós. Ou extravasa ou trava. Por quê? A partir do momento que temos compreensão que uma atitude pode nos trazer uns malefícios, obviamente nós vamos evitar. Assim como também teremos momentos que podem nos trazer benefícios. Aí sim, é momento da gente fazer a nossa caminhada e fazer uma tomada de decisão. E todas essas capacidades são essenciais para a evolução e para o desenvolvimento do homem. Aqui eu entrei um pouco no Mundo Maior de André Luiz, tanto no capítulo 3 e 4. É um livro que foi elaborado, compilado em 1947, e ele fala muito do papel do cérebro. Por isso que a doutrina fala muito do corpo humano. A necessidade da gente se conhecer esse corpo físico primeiro. Conhecer os nossos órgãos, e entender que a nossa mente, o nosso cérebro e o nosso pensamento, essa união desses três procedimentos é que nos permite ter a vida que temos hoje. É que nos permite ser quem somos hoje. Então, no Mundo Maior de André Luiz, ele apresenta que o cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente. O que é a mente? A mente é uma parte, né, do espírito. Há muito tempo, quando iniciou-se o estudo sobre o cérebro, tiveram dúvidas que mente e espírito seria uma só coisa. Mas os grandes cientistas, e André Luiz, Chico Xavier, vêm nos mostrando claramente: a mente é um departamento do espírito, assim também como o pensamento. Quem pensa é a mente ou o espírito? É o espírito que pensa, transfere para a mente, que transfere para os corpos sutis, em especial o corpo mental superior, onde os pensamentos chegam de uma forma abstrata, transfere para o filtro, que é o corpo mental inferior, que faz a decodificação, tira do abstrato e coloca no concreto, passa-se pelos corpos sutis, indo para o perispírito e chegando até o cérebro, que decodifica e é colocado através da fala, verbaliza os nossos pensamentos. Então é por isso que precisamos compreender o nosso corpo humano como um todo e, em especial, os nossos corpos sutis, para que possamos entender como ocorre todo o processo do pensamento. Então, nós temos aí os três cérebros, né? Desculpa, deixa eu só ler na frente, que André Luiz fala o seguinte: cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana.
Então, percebe que nós ainda estamos nesse avanço desse caminho, saindo da animalidade, do cérebro reptiliano, que é 80% da nossa vida, ainda está muito impregnado nas decisões desse cérebro, e estamos buscando a espiritualidade. Nós já temos, inclusive, hoje, né, a inteligência espiritual, a inteligência emocional, que já são temas que estão sendo muito bem discutidos pelos grandes especialistas para entender o processo da vida e as diferenças de um ser humano para outro, na sua base de qualidade, de vivência, de aprendizado, os acervos que nós vamos criando, construindo a cada encarnação. Então, o cérebro trino, ou triuno, também como é chamado, nós temos o primeiro que nós chamamos de subconsciente. Está lá embaixo, olha aqui, ó, o cérebro. Então, esse cérebro é o cérebro reptiliano. O que é esse cérebro reptiliano? O primeiro, ele está na medula espinhal, no cerebelo. Ele está aqui, ó, nessa parte. É o cérebro reptiliano. Vivências primitivas, vegetativas e animais pregressas, já adquiridas por reflexos condicionados específicos para a manutenção da vida física. Então, é o primeiro cérebro acionado, ou melhor, a primeira parte do cérebro que é acionado em nós, que vem lá do reino animal. O segundo, que nós chamamos de consciente, é as conquistas atuais, as experiências desse momento, ela é a atualidade, é o que somos de verdade, é a nossa apresentação para os dois mundos, físico e espiritual, que é nada mais do que o cérebro límbico, que está nessa região, aqui, ó, no meio, é o emocional. E o terceiro cérebro é o superconsciente, o cérebro racional, que está aqui nessa faixa, o neocórtex. É os lobos frontais, estímulo do futuro e as inspirações do ser humano. Tem alguns cientistas que estão avançando, é onde eles falam que é a vivência luz do homem. É onde está toda a semente que Jesus plantou em nós, da bondade, do amor, do perdão, da compreensão. Então, essa clareza, onde o racional se abre, vai caminhando para que nós nos tornemos futuramente homens que tenham possibilidade de uma vivência normal com o ser humano que está ao nosso lado, sem denegri-lo, sem humilhar, sem avaliar e criticar as suas atitudes, porque saberemos, assim como Jesus fez com cada um de nós. Quando Jesus estava lá, o que ele fala? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que faz. Então, nos chamam de crianças espirituais, compreendem a nossa ignorância. E é para esse mundo que Jesus nos chama a atenção. Clarear as nossas estradas, ser racional, mas ao mesmo tempo também nos conduzir pelo lado emocional. Porque tomar uma atitude quando o nosso coração pede faz bem para a alma. Mas precisamos compreender que o cérebro está acima do coração. A necessidade de fazer essa mediação, o meu emocional juntamente com a minha razão, com o meu raciocínio. O que seria bom? O que é interessante? O que é viável? Então, essa situação que nos traz o conhecimento, essas indagações, é que precisamos enfatizar a nossa vida. Não ficar adormecido no reptiliano, nem só no emocional. Porque o emocional ainda nos domina numa parte onde a emoção vem, mas nós agimos muito pelo instinto e não pela razão. E aí nós temos o que nós chamamos os 3 andares do cérebro, fazendo uma avaliação rápida, o neocórtex, mais recente, relacionado às decisões racionais. Nós temos lá o primeiro andar, né? Desculpa, vou falar só um primeiro. O mamífero, que é o emocional, camada intermediária, ela é ligada ao emocional, e o reptiliano, situado na base do cérebro, que é responsável pelas ações instintivas. Os 3 andares do cérebro.
Eu peguei esse aqui de Jung, não sei se eu já, acho que eu já passei esse slide do sonho que ele teve, que sonhou numa casa antiga de 3 andares. Então é desses andares que nós vamos falar. O primeiro andar é o passado, é o subconsciente, são os nossos impulsos automáticos, os nossos hábitos, é o reptiliano, os nossos instintos. O segundo andar é o presente, é o consciente, é a nossa vontade, é as conquistas atuais, é o caminhar que estamos a desenvolver. E o terceiro andar é o futuro, ele está no subconsciente, são as nossas conquistas, o nosso foco, o nosso ideal, as nossas, a nossa caminhada rumo ao alto, à luz, ao Cristo. Então, é assim que a gente consegue também entender o nosso cérebro subconsciente, consciente e subconsciente. Eu acho que eu errei uma aqui, viu, gente? É subconsciente, só um minutinho. É superconsciente, subconsciente e consciente. Desculpa, eu errei aqui, né, para colocar. Por que isso? Porque vai nos mostrar que o nosso cérebro, nessas 3 partes, ele tem uma capacidade, tem coisas que estão escondidas dentro de nós que nós não lembramos. Exemplo, vidas passadas. São poucos que têm a capacidade de lembrar vidas passadas. Porque quando a gente vem como ser encarnado, nós recebemos uma bênção de um apagador. Por hora esquecemos alguns fatos para que o perdão, a tolerância, um caminhar mais para com a luz, para com Cristo, para o conhecimento do Evangelho, ele seja mais pautado nessa verdade do Cristo, na elaboração de bons sentimentos. Nós temos aquele cérebro do passado, né? Que é o subconsciente, é, o subconsciente, é isso. Ele está guardado. Volta e meia alguma coisa vem, como um relâmpago, como uns lances. Então, todo o nosso cérebro guarda todas as nossas vivências, desde da mônada até a situação de hoje. Então, nós temos aí esse reptiliano, que é o primeiro andar, nós temos o neocórtex, é o terceiro andar, e nós temos o mamífero, que é o segundo andar. E esse castelo aqui, só para a gente poder encerrar, baseado em Jung, nós temos aí as 3 casas, futuro, presente e passado. O superconsciente, a casa das noções superiores, indica as eminências que nos cumpre atingir, é as propostas que nós fazemos para adquirir futuramente, o ideal e a meta superior. O consciente, que é o presente, é o domínio das conquistas atuais, onde se ergue, se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando, que estamos construindo, através de quê? Dos esforços, das nossas vontades, dos nossos ideais, do querer fazer, do querer crescer. E o passado subconsciente, residência de nossos impulsos automáticos, simboliza o sumário vivo de todos os serviços realizados, de todas as nossas vivências, de todas as nossas reencarnações, de todos os mundos que já habitamos. São os nossos atos, os nossos automatismos. E aí, só para a gente ter uma noção que assusta muito, o cérebro reptiliano. Ô Fatinha, rapidinho, só volta lá no outro slide que você falou aí. Isso. Na época me chamou a atenção uma coisa, porque às vezes a gente fica assim, como o próprio nome coloca, a gente começa a fazer essas reflexões baseado naquilo que a gente precisa melhorar, né? E aí eu fiquei assim, pensando nessa casinha aí, nesse castelo de 3 andares, e o tanto que às vezes, por conta dessa base aí, do hábito e do automatismo, às vezes nos impede de alcançar lá o terceiro andar. Uhum. Porque é aquilo que você fica mais preso nessa base, justamente por conta de rotina, correria, né? Aí te falta a ideia de subir um pouquinho, porque pensa aí, Comodismo. eu fiquei fazendo a reflexão do seguinte: para que estejamos aqui estudando, requer da gente esforço, requer da gente boa vontade, porque se não for assim, a gente não faz.
né? Não Mas consegue. para que a gente consiga perceber que isso é importante, né? E fazer uma leitura de não tem como eu alcançar o de lá de cima, que é o ideal, o que a gente deseja, quer dizer, como é que eu vou fazer para eu conseguir me espelhar no Cristo e chegar, nem, assim, nem um décimo do que ele foi, mas eu preciso passar por, às vezes, esse degrau do meio aí, que requer de mim o meu maior esforço. E às vezes a gente não para poder pensar nisso. É vencido pelo cansaço, às vezes é vencido por, tem mais uma outra coisa mais importante para se fazer. Então a gente vê que isso requer da gente esforço. Não vai ser fácil, e a gente vai precisar passar por essa reflexão, essa leitura, porque senão a gente não vai conseguir chegar lá em cima. Aí você vai perder uma encarnação inteira, às vezes, assim, até a sua última oportunidade, quando era só dar alterasse um pouquinho a frequência para entender que tem coisas mais importantes. Foi só uma Com reflexão que me certeza. veio, assim, em relação ao que você estava falando aí. Mas muito pertinente, muito pertinente. Você sabe por quê? Porque é isso mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, ó, tem um estudo hoje, entra. Ah, não, tô com preguiça, não tô afim de entrar, não. Ficar lá, ficar ouvindo aquelas coisas que às vezes eu nem entendo. Ah, mas tem uma festa de aniversário, vamos? Vamos. Vamos ali Exatamente, tomar uma é o cerveja? que eu Vamos. estou colocando como prioridade, entendeu? Eu brinco, Prioridade. eu faço eu tenho uma aula que eu explico aos alunos que chama pedra grande, pedra pequena, areia e água, né? E às vezes a gente pega, deixa de colocar as pedras grandes primeiro no balde e enche de água. Então, para eu colocar as pedras lá de novo, a água vai derramar. Quando a gente tinha que fazer o contrário. Por exemplo, estudar, força de vontade, querer ser melhor, buscar esse tipo de coisa é pedra grande. E às vezes a gente não coloca isso como pedra grande, vai na água, que é você deu o exemplo. Às vezes eu tenho lá um lazer, eu falo assim, não, eu tô andando tão cansada, eu mereço esse lazer. Tudo bem, você também merece o lazer, mas tem algumas coisas que elas têm que vir primeiro. Então, eu acho isso bacana, essa parte intermediária, e ela é a mais consciente que está aí nessa escadinha. Mais É onde a consciente. gente está com Exatamente. maior domínio, é o nosso presente. Então, quer dizer, às vezes a gente vai, chega lá na frente e fala assim, não, o futuro que eu queria eu não alcancei. Mas por quê? Eu fiquei presa lá no meu passado. Eu deixei de fazer uma coisa hoje e estou fazendo uma reflexão de uma coisa que nem vai acontecer, que está lá atrás. Muito bom. Gostei. Né? É muito interessante e foi muito bom a sua colocação, porque acorda, né, a todos nós para isso. Porque a gente está vivendo muito nesse automático mesmo, sabe, Kênia? É muito mais importante aquilo que me dá um certo prazer momentâneo. Porque o estudo, não é que as pessoas ficam assim, mas fala para poder incentivar? Sim, para incentivar. Mas a preocupação maior é aprender quem somos. Porque à medida que você vai fazendo um estudo que te dá a oportunidade de você sempre fazer essa avaliação, a gente cresce mais um pouco. Porque se você precisa tomar posição na vida, a posição ela tem que ser mais espiritual, porque nós somos seres espirituais. A nossa vivência carnal ela é momentânea. Isso aqui é passageiro. O outro não, ele é eterno. Mas vai depender muito de como que eu estou caminhando aqui agora. Será que eu vou acompanhar o planeta nessa transição que está atravessando? Será que eu alcanço o processo de continuar junto a essa energia? Ou será que eu vou sair desse planeta? E é uma releitura constante. Igual a gente tem aquela música, né? A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. O evangelho está aí há quanto tempo? E aí você pega, às vezes, para você poder fazer uma leitura, estou falando de obra básica, as 5 da doutrina. E aí, às vezes, você fala assim, nossa, está falando de novo, e eu acho que eu ainda não aprendi. Então, quer dizer, não precisa inventar a roda, é voltar lá de novo. Às vezes a gente ainda continua pecando naquelas coisinhas mínimas, né? Então, igual já disseram, né? Hoje isso eu já ouvi de falas estatísticas, que qualquer coisa, para uma pessoa assim, normal, você tem que ler e relutar e estudar as coisas pelo menos 18 vezes para você entender um pouquinho. Então, quer dizer, e às vezes a gente vai e volta naquela mesma tecla
e não avança, né? Por conta do nosso egoísmo, por conta dessa nossa ignorância no sentido bom da palavra. Então, por isso que é bom estudar, né? Por isso que é bom você querer avançar, porque aí você tira essa venda dos olhos e vê que a responsabilidade é só sua e para de ficar Só. insistindo que a culpa é do outro. Não é, não. A culpa é nossa mesmo. E avançar. Então, o esforço e a vontade tem que ser minha, o esforço e a vontade tem que ser de cada um, porque é só assim que a gente avança. É Mas isso. é tão bom, né, Kênia, quando a gente fala assim, ah, mas eu não errei, não, a culpa foi sua, você que fez isso comigo, você que falou isso para eu ter essa atitude. É É mais muito mais fácil. É cômodo mais do que falar É mais assim, simples, fácil. é não. mais fácil, Mais é mais fácil. fácil. Do Colocar que a você culpa falar no assim, outro nossa, é muito desculpa, simples. eu não estava bem, eu pensei isso, eu entendi Isso. assim. Aí sim, você está começando a ter uma análise. Peraí, eu não estou bem, eu tive tal atitude, fulano falou isso comigo, eu não gostei. Peraí, deixa eu chamar fulano, deixa eu conversar, ó, me Exato. perdoa, me desculpa. Isso já é um processo de aprendizado, sabe? De Exatamente. olhar a vida diferente. Aham. Então, quando a gente vai lá no subconsciente e coloca assim, ó, residência de nossos impulsos automáticos, hábitos e automatismo, isso é muito forte. E Uhum. nós nos deixamos. Olha, só quando eles colocam que 80% do nosso cérebro, eu vou para frente só para mostrar, olha aqui, o nosso cérebro reptiliano, né? 85% das nossas decisões ainda são tomadas por esse cérebro. Tá lá Olha embaixo que ainda. ignorância que nós É. estamos vendo. Estamos lá embaixo. O cérebro límbico, que é as nossas emoções, né, que são as nossas memórias, os nossos juízos de valores, os nossos sentimentos, só 10% que nós tomamos decisão através desse cérebro. E 5% do neocórtex, que é o lógico, que é o esforço, é o futuro que está focalizado, nenhum drive principal de tomada de decisão. Então a gente fica sempre amparado pelo cérebro reptiliano, envolve nas nossas emoções, mas as emoções elas ainda são muito ativadas pelos instintos, e o pensamento abstrato, a consciência, a imaginação, a linguagem ainda está deixando a Ô, desejar, porque Fatinha, só isso é 5%. tão interessante, porque só se você parar, assim, fazer uma reflexão no seu dia a dia, eu tô rindo, porque isso acontece com a gente o tempo inteiro, que a gente tá falando, assim, dos nossos sentimentos ainda mais terrenos, né, que você fica, me deu uma raiva, eu tô com um ódio, e aí às vezes uma pessoa fala assim, calma, como diz minha sobrinha, acalma seu coração, e a pessoa, que acalma seu coração, o quê? Eu tô com raiva, deixa eu Não é chorar, você que está vivendo isso. é muito interessante. Obrigada pela É, Tem um oportunidade. obsessor atrás de você. É o mas obsessor meu aqui, ó, seu obsessor está aí perto, né? aqui perto. A sombra. Mas isso que eu falo, porque a partir do momento que você consegue entender esse processo, né? Ver essas três partes do nosso cérebro e qual que nós mais estamos utilizando, aí a gente percebe por que que eu ainda estou aqui habitando esse planeta de prova e expiação. Por que que eu ainda vivo em um mundo onde a maldade ela é tão intensa? Ela está acima ainda do bem, porque ela está imperando. Por quê? Porque a nossa capacidade ainda é aqui. Eu achei interessante hoje assistir rapidamente uma fala daquele filho de Chico Xavier, e até um vídeo novo que ele estava lançando, e ele falando algumas fases da da vida com Chico. E ele fala que o quanto que nós estamos ainda presos, sabe? A valores, o outro, como que o outro me julga. Eu não queria me aparecer assim, eu queria aparecer assado. Mas fulano me coloca numa situação, são tantas coisas negativas para cima de mim. Então, assim, ele estava comentando sobre isso, nós e a vivência. E Chico, que apanhou tanto na vida, como ele falou, e outra coisa que ele colocou, que Cristo, né, pela postura dele, pelo espírito luz, por ser um Cristo, e que já tem passado por todos esses habitar por esses planetas, ele conseguiu viver como ser humano encarnado somente 33 anos. E que ele sofreu muito pela matéria pesada que ele teve que envolver para estar nesse planeta.
Então, quando a gente faz essa observação, tem esse olhar diferenciado, nós percebemos o tanto que somos pequenos, o tanto que somos ignorantes e o tanto que temos para caminhar. Mas, ao mesmo tempo, também, não vamos nos ater só do lado negativo. Vamos perceber o quanto que já melhoramos. Quando a gente adentra a um caminho, eu não vou falar um caminho religioso, mas um caminho da religiosidade, onde a gente tem um parâmetro de um ser divino que é Jesus Cristo, que ele abraça todas as religiões, que ele abraça o caminho do amor, ele ensina a todos os seus irmãos a caminhar de uma forma diferenciada. A gente percebe o quanto que já andamos. Qual a postura que eu tenho hoje? Que postura eu tinha ontem? Quem era Fátima ontem? Quem é Fátima hoje? Quem será amanhã? Então a gente vai vendo que o aprendizado ele é lento, mas à medida que ele adentra aos nossos corações e que ele trava esse vínculo com a nossa mente, com os nossos pensamentos, a gente percebe que vai caminhando sim. O caminho ele é individual, ele é ímpar, ele é único. A gente está sempre unido com pessoas diferenciadas. Aprendemos pelo modelo de exemplo que foi com Jesus, aprendemos pela fala, pelo livro, pelas palestras, pelos estudos. Aprendemos de todas as formas. Agora só depende de cada um de nós aproveitar o que estamos tendo nesse momento, a possibilidade, como eu sempre agradeço a Deus, agradeço pela visão, né? O fato de eu ter capacidade de pesquisar, de ler, quantos não têm a visão e nós temos? E a gente percebe que nós somos muito mais além do que nós imaginamos. A gente vê coisas, superação incríveis, que fala assim, meu Deus, como que essa pessoa não tem braço, não tem perna, é capaz de fazer isso, fazer aquilo? Alguém que tem só uma perna, ela com o pé, ela consegue tocar, ela consegue pentear, ela consegue maquiar, ela consegue comer, ela consegue fazer tanta coisa, e a gente perfeito, com os dois membros superiores, dois inferiores, e a gente às vezes fica reclamando que não consegue fazer nada. Então, toda essa movimentação de vivência que nós temos, também se olharmos para a vida com esse olhar diferenciado, é aprendizado, é compreensão. Então, tudo nos indica e nos impulsiona para um caminho diferenciado, para o caminho do cérebro neocórtex. Imagina quando tivermos já com esse cérebro bem aguçado, com 80% e 20% do nosso límbico travando dentro de nós esse duelo emocional que vivenciamos constantemente, quando essa razão ela vem, ilumina, mostra, nos dá um caminho diferenciado. Aí sim estaremos já nos mundos ditosos, né? O cérebro triúnico que interage com os três andares de nossa casa mental, segundo a visão do mentor Calderaro, que está lá no livro O Mundo Maior, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, em 1947. O cérebro inicial, o cérebro intermediário e o lobo frontal, analisados por André Luiz e seu mentor Calderaro, serão considerados em seus aspectos anatomofuncionais, bem como serão levadas em conta as correspondentes ligações de cada bloco com os andares de nossa casa mental. Foi o que nós acabamos de fazer. Mas aí ele vai entrar aqui, está lá no livro maior. Só para dar uma relembrada, André Luiz, por ser médico aqui na Terra, depois que ele passou por todo o processo, e que ele começou a fazer parte, ele começou a estudar a medicina espiritual, porque ele conhecia a medicina terrena. E em uma das suas passagens, ele faz alguns momentos de experiência e desce até a Terra, principalmente nos trabalhos mediúnicos. E essa parte que ele mostra, quando ele fala assim, assombrado, notei, palavras de André Luiz, pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes.
Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Estão lembrados que eu comentei isso sobre essa luminosidade? São palavras de André Luiz. E ele vai questionar isso para Calderaro. Aí Calderaro vai colocar essa frase para ele, né? Que é justamente nós estamos saindo do mundo da ignorância, do cérebro reptiliano, indo para o mundo emocional e buscando a razão, que é a luz. Então está aí a figura mostrando os três cérebros e que é apresentado por André Luiz quando ele defronte aquela situação, né? Ele indaga então para o Calderário e ele consegue ter essa noção dessas diferenças, desse colorido, do escuro até o luminoso. Continuando, ele fala: o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. É o que nós sempre falamos. Qual é o teu pensamento? Eu brinco muito nas minhas palestras e costumo falar. Antigamente, na época das nossas vós, falava assim: me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Não é isso? No meu presente, né, na minha vivência de amizade, aqueles que estavam me acompanhando, se eram pessoas de bom status, pessoas de boa índole. Se não era, então a gente era sempre avaliado por aqueles que nos acompanham no terra a terra. Aí eu volto para o espiritual. Me diga quais são os teus pensamentos, que direi quem são os teus amigos. Porque nós afinamos com os nossos amigos espirituais mediante os pensamentos que temos. Então, se a nossa mente ela está energizada por boas coisas, por bons valores, por coisas construtivas, por pensamentos bons, obviamente, nós temos sintonias com bons espíritos que nos aconselham. Mas se a nossa mente ainda ela está nessa vivência da maldade, de denegrir o outro, de acusar, de falar mal, ainda voltado para a maledicência, ainda voltado para tantas negatividade, obviamente nós também estamos sintonizados com essas pessoas. E seguindo o sistema nervoso, né, é o cérebro reptiliano, que é falado também no capítulo 3, na página 46 do Mundo Maior. Cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Tudo o que nós pensamos, tudo o que nós fazemos está gravado em nosso cérebro. Que está aí, né? O cérebro reptiliano. E o córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, é o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se veste a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. É o cérebro é o cérebro límbico e o cérebro das emoções, que está lá na página 46, no capítulo 3, no Mundo Maior. Esse cérebro lá, eu falo que é o cérebro do meio, né? E nós temos os lóbulos frontais, já estamos terminando, só para a gente encerrar isso aqui, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo. Neles jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente, no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Está aí o nosso cérebro racional, que está no capítulo 3 da página 46, explicando sobre o córtex, os lobos frontais, o neocórtex, né? Que é essa parte do nosso cérebro. Eu vou parar aqui no cérebro espiritual, próxima aula. Então, falamos nesse momento do lado material, do nosso cérebro material. Semana que vem nós vamos falar um pouco do nosso cérebro espiritual, como funciona, né? E a gente vai mostrar alguns cientistas falando muito desse cérebro espiritual e das nossas vivências, em especial do caminhar do nosso lado emotivo, do nosso lado emocional, das inteligências, dos QIs, dos gênios,
e a gente vai conseguir entender um pouco mais. Quero agradecer a paciência de todos vocês. Espero que eu tenha alcançado o objetivo de passar esse pouco que sei. E vamos agradecer Jesus pela bendita oportunidade de estarmos juntos nesses estudos. Pedir ao nosso agrupamento, na figura do nosso querido e amado irmão Natés de França, que é o coordenador dos estudos da Casa Mensageiros da Luz, com toda a sua falange, que nos auxiliam, que traz sempre temas diferenciados, que nos demonstram, que mostra, através das suas falas e de exemplos nas nossas reuniões mediúnicas, nos auxiliando sempre e nos incentivando aos estudos, ao caminhar diferenciado, sempre nos colocando que é necessário caminhar para a frente e para a luz. Que o Senhor Jesus ilumine cada um de nós, que todas as casas nesse momento que estão ligados à Casa Mensageiros da Luz e aos estudos, possa receber essas benesses. Vamos receber um passe através da espiritualidade, que possa trazer para os nossos lares a paz, a esperança, a fé, a alegria, o bem-estar.